nosso Salvador. Nós temos algumas palavras bíblicas que para nós temos dificuldade de compreensão, mas quando diz que Jesus seria levantado, isso já implicaria que a morte dele seria de cruz. E assim como Moisés levantou numa haste, uma serpente de metal, para que o povo, ao olhar para ela, fosse curado da picada da cobra, assim também já era uma pré-figura de que Cristo seria erguido, de que Cristo seria levantado, e aqueles que se voltassem para Ele, olhassem para Ele, invocassem a Ele, alcançaria o perdão dos pecados e a salvação em seu nome. Amém? Para tomar como base do seminário, eu quero ler para vocês, quero que vocês leiam também, carta aos Hebreus. Eu costumo dizer carta de Paulo, porque acredito eu que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Capítulo 7, verso de número 25. O tema do seminário é a salvação completa de Deus, e você vai entender por que o termo salvação completa. Completo significa dizer que não é incompleto. Então nós vamos ver por que completa é essa salvação de Deus. Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Depois vocês vão ver que vai ser bem legal. Eu vou colocar lá no grupo da igreja. Tudo que eu estiver falando vai ter um cartaz de forma ilustrativa, com tudo, os versículos, desenho, tudo direitinho, que é o que eu queria passar se eu tivesse um slide ou uma televisão. Mas no grupo a gente vai estar colocando para você guardar com você, estudar, ensaiar, e nunca mais você perder essas informações e ser enganado por ninguém. Hoje o tema é falando de salvação. Na verdade, todo o seminário é baseado nisso, na salvação completa de Deus. Sim, mas cada dia vai ter um tema. Não, o tema é a salvação completa de Deus. Nós vamos às vezes falar de alguns assuntos diferentes, mas que todos esses assuntos englobam a salvação, discorre através da salvação. Sem a salvação é o ponto-chave, o ponto inicial. Sem a salvação não tem como vir as demais coisas. Amém? Hebreus capítulo de número 7, verso de número 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente. Em algumas Bíblias está completamente. Como é que está aí na Bíblia de vocês? Perfeitamente. A minha está perfeitamente. Perfeitamente, né? Nossas traduções é tudo ruim. Essa é a minha perfeitamente, mas a nova eu acho que vai ser. A tradução mais correta é completamente. Completo e perfeito. É correlacionado. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, essa expressão do apóstolo escrevendo esse versículo dessa carta aos Hebreus, aí está totalmente, olha aqui, outra versão aqui já está totalmente, numa versão mais próxima já está completamente, ou seja, é completo, não falta em nada. Então essa expressão completa já denota para nós, já significa dizer para mim, significa dizer para você duas coisas. Primeiro, que a salvação de Deus não é um acidente. Deus não se acidentou na salvação. A salvação, ela é um plano de Deus. É plano de salvação e não acidente de salvação. É que nem a bênção. A gente pensa assim. Quem já ouviu essa expressão? Se Deus está demorando te abençoar, é porque Ele está caprichando. Já ouviu isso? A gente pensa que Deus é pego de surpresa, né? Mas Deus não está caprichando, não. A tua bênção já está garantida, já está determinada. Deus,
ele se antecipa ao tempo que nós vivemos. Deus, ele está além do passado, presente e futuro. Amém? Amém. Deus é transcendente, Deus é imanente. Nós vamos depois falar sobre alguns atributos de Deus mais para frente, para você entender por que Deus pôde nos salvar, como que Deus nos salvou. Mas nós precisamos entender essas coisas, que a salvação, ela é um plano estabelecido de Deus, um plano que acontece através de um processo, e um processo que se completa. Não adianta uma fase só da salvação, ela precisa ser completa, e ela será completa na minha e na sua vida. Então por isso que eu tomei esse texto de Hebreus, porque ele justamente fala total, perfeito, completo, pode salvar perfeitamente, pode salvar completamente, pode salvar totalmente. Então nós vamos entender dentro desse estudo que toda a salvação, começo, meio e fim, depende única e exclusivamente de Deus. Não depende do homem. Mas existe um momento da salvação que Deus quer de nós a nossa participação. Está entendendo? Vou repetir de novo. Todo plano de salvação, começo, meio e fim, depende única e exclusivamente de Deus. Amém? Então é Deus quem salva e é Deus que mantém salvo. Só que existe um momento, existe um processo dentre essa salvação completa, em que Deus exige a minha e a sua participação. Mas isso não significa dizer que a salvação depende de nós. Deus só quer que nós tomamos parte nela. Mas hoje nós vamos falar de algumas coisas que talvez vocês nunca ouviram, mas é importante você ouvir. Até porque, se fosse só vocês, só nós que estivéssemos aqui da igreja, eu nem usaria tanto esses argumentos. Mas você sabe que igreja, a porta está aberta. Entra pessoas de diversas igrejas, diversos lugares, diversos entendimentos, diversos conhecimentos. E como a gente publica na rede social, tem pessoas que vêm mesmo só para refutar, vem mesmo só para querer questionar. Então a gente precisa, de forma detalhada, acadêmica, sistemática, passar o ensinamento para vocês. Então quando a gente estuda teologia, é muito importante que vocês estudem também. Quando a gente estuda teologia, o estudo na teologia que trata a respeito da salvação chama-se soteriologia. Quem já ouviu isso? Não ouviu, né? Essa é a palavra na teologia que define o estudo que trata a respeito da salvação. Soteriologia, que é a junção de duas palavras. Primeira palavra, soteria, que significa salvação, e a segunda, logia, que é estudo ou tratado. Logo, estudo da salvação ou tratado da salvação. Então, quando você for estudar teologia, na teologia, o estudo que trata a respeito da salvação é chamado de soteriologia. E dentro desse estudo da salvação, dentro da teologia, há muitas linhas de pensamento teológico. Por quê? Porque nós não somos um povo que temos somente uma regra, que temos somente um olho para enxergar a palavra de Deus. Me foge agora o termo certo, o termo correto, mas a própria Bíblia, ela dá a liberdade de nós podermos ler, estudar e meditar e buscar de Deus a compreensão. Porque por muito tempo não se podia ler a Bíblia. A Bíblia era escrita na nossa nação em latim, e somente alguns, principalmente pagos, é que tinham acesso a essa linguagem. Nós não compreendíamos isso, então as pessoas eram até proibidas de ler a Bíblia, e os poucos que ainda tinham um conhecimento que eram proibidos, a maioria nem compreendia, a maioria nem entendia a respeito disso. Mas existem muitas linhas de pensamento teológico com respeito à salvação. Qual é as duas principais? Falando de salvação, tá bom? Tudo que eu estiver falando está relacionado à salvação. Qual é as principais linhas teológicas que tratam a respeito de salvação? É a linha arminiana e a linha calvinista.
calvinista. Não sei se vocês já ouviram também esse termo. Quem de vocês já ouviu? Já ouviu, Marcelo, esse termo? Já, né, Renato? Com certeza também já ouviu. Ou seja, uma linha de pensamento com base em Calvino e uma linha de pensamento com base em Armínio, que são os calvinistas e são os arminianos. Então, grande parte, na maioria esmagadora, principalmente dos pentecostais, tende para a linha arminiana. Já os presbiterianos, os metodistas, alguns até batistas, seguem um pouco a linhagem mais calvinista. E nós vamos aqui entender essas linhas para que a gente possa de fato se posicionar e entender verdadeiramente qual é o ponto crucial, o ponto-chave em que nós devemos seguir, em que nós devemos nos basear. Então, a primeira linha teológica que eu quero falar é a linha dos arminianos, que provém da onde? Provém de um homem teólogo chamado Jacob Arminio, de 1560 a 1609. Ele foi um teólogo irlandês da época da Reforma Protestante. O que ensina, né? Tem os pontos que ensinam, geralmente 5 pontos que falam, são os pontos mais fortes que os arminianos ensinam, mas de uma forma resumida, o que ensina os arminianos? Ele ensina que a salvação depende de nós, e que se nós formos fiéis até o final, seremos salvos. Então, resumidamente, o que os arminianos ou seguidores da doutrina de Armínio, eles acreditam que a salvação, ela não depende só de Deus, ela depende também de nós. Ou seja, Deus nos dá a salvação, mas se nós não mantemos a salvação, não segurarmos a salvação, não fizermos por onde sermos fiel até o fim, nós não seremos salvos. Agora, o versículo que eles mais usam para afirmar isso aí é Mateus capítulo 24, versículo 13. Leia aí, Renato. Mateus capítulo 24, verso 13. É o versículo que eles mais usam. Enquanto o Renato procura, deixa eu te dizer, os arminianos, eles até aceitam a soberania de Deus. Eles dizem que Deus ele é soberano e que realmente ninguém consegue ser salvo por si mesmo. Precisa que Deus venha até nós para nos salvar. Mas eles acreditam que Deus nos dá a salvação de graça, mas também nós é que temos que nos manter e nos assegurar para que essa salvação possa verdadeiramente continuar em nossas mãos, né? Então ninguém é obrigado a ser salvo. Quem quiser é salvo. Jesus morreu por todos, é o que eles ensinam. E pelo fato de Jesus morrer por todos, Deus deixou em aberto. Olha só, Deus deixou em aberto. Quem quiser crer, vai ser salvo. Quem não crer, será condenado. Então, pelo fato deles... E está escrito assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda linha de pensamento, toda doutrina, toda heresia, toda seita, todo movimento contraditório, a base é a Bíblia. A base é a Bíblia. Qual é o problema? A forma como se interpreta ela. Mas todos se baseiam na Bíblia. Você vai no Espiritismo, Bíblia. Você vai no Centro de Umbanda, fala de Bíblia. Você vai em qualquer outro lugar, fala de Bíblia, cita a Bíblia. Mas a forma com que se interpreta a Bíblia é que é um grande problema. Para se interpretar a Bíblia, você precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus. Você precisa da revelação do próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela não é de particular interpretação. Ela não é do jeito que eu acho. Ela não é do jeito que eu penso. A Bíblia não é o que eu acho que eu penso. Não. A Bíblia ela é a vontade de Deus. A Bíblia ela é a interpretação de Deus e não a interpretação do homem. Então eles usam Mateus 24, 13. Lê aí. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí?
Fica ou não fica? Mas aquele que perseverar até o fim será. E aí, pastor? Então os arminios está certo. Não está escrito no texto? Que aquele que perseverar, e somente aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Logo, o que se entende? Se não houver perseverança, fidelidade até o fim, então eu não vou ser salvo. É por isso que a maioria das igrejas dos pastores pregam terrorismo. Por que pregam terrorismo? Dizendo: ó, aceita Jesus hoje, você sai daqui, você pode morrer. Elas dizem até para os próprios crentes dentro da igreja. Fala para os próprios: ó, você está na igreja, você é crente, você toma santa ceia, você ora, você jejua, você consagra, mas se você não vigiar, Jesus voltar, você vai para o inferno. É assim ou não é que a gente ouve? Só que Mateus capítulo 24, principalmente no verso de número 13, não está falando de salvação eterna. Não está falando com a igreja. É tão simples, é só ler os versículos que antecedem. Está falando justamente para o povo judeu, no momento da grande tribulação, quando o anticristo for revelado, que é Cristo para ele, anticristo para nós, for revelado para o povo judeu e quebrar o pacto e a aliança, que os judeus ali entender que ele não é o Cristo, mas é apenas personificação do próprio diabo. O que vai acontecer? Vai haver uma perseguição em massa contra Israel, aonde você já leu no texto dizendo: se estiver no telhado, não desça pegar nada em casa, né? Não é isso que fala para correr, ai das grávidas naquele dia, ai das que amamento, e assim sucessivamente. Porque naquele momento é para os judeus fugir, se esconder da presença do anticristo. E aí, para que eles perseverem nisso, e os que conseguirem perseverar nessa fuga, nessa saída, esses sim serão salvos. Mas não é a salvação eterna, é a salvação de não morrer na mão do anticristo. Quando um bombeiro vai numa represa salvar alguém que está ali se afogando, o bombeiro salvou ou não salvou aquela pessoa? Salvou. Significa que ela está salva com a vida eterna? Não. Ela foi salva do afogamento, ela foi salva de morrer ali. Então é essa salvação que está falando Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Mas se você for conversar com a grande parte da nossa linha pentecostal, que segue a linha dos arminianos, eles citam esse texto para você, de que a salvação ela pode se perder. Outro texto, que eu não vou agora tratar dele, porque requer, vocês têm ideia, requer um culto para a gente poder tratar. É o de Hebreus lá, aonde eles falam: é impossível que aquele que uma vez foi iluminado, participou do dom da vida, recaia, volta a se arrepender, porque torna a crucificar de novo o Filho de Deus. Então ele diz que é impossível. Mas os mesmos que faz isso pergunta quem quer voltar para Jesus na igreja. Ou se assim, eu não podia voltar mais para Jesus. Mas um dia nós vamos tratar sobre isso. Então, segundo os arminianos, ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a ser salvo, Então, eles também acreditam que no momento que você confessa a Jesus, é que o seu nome é posto no livro da vida. Eu já orei assim, irmão. O pessoal recebeu Jesus, levantou a mão, veio para a igreja. O Senhor escreve o nome dele no livro da vida. Nós vamos ter depois, mais para frente, um estudo falando só sobre os livros. E dentre os livros nós vamos falar sobre o livro da vida. Mas o nome é posto no livro da vida não no momento que eu confesso Jesus como Salvador, como meu Senhor. O nome é posto no livro da vida na eternidade. Na eternidade passada é que o nosso nome é posto no livro da vida. Amém? Então essa é parte da linha de pensamento do Armínio. E os calvinistas, pastor? Calvinista é um termo. Calvinismo é um termo ou um conjunto, preste bem atenção, de ideias e doutrinas de João Calvino. Por isso que é calvinismo, de João
Calvino, de 1509 a 1564. É um teólogo também, reformador cristão, um dos grandes e maiores nomes da reforma protestante. O calvinista diz que a salvação não depende de nós, já totalmente ao contrário do que fala o arminiano. O calvinista diz que a salvação não depende de nós, ela é um presente de Deus. E se recebi um presente de Deus, estou salvo, e Deus não pode pegar esse presente de volta, pois a salvação é eterna. Já está mais coerente aqui, já está mais correto. Mas qual é também o erro calvinista? É a predestinação fatalística, porque a predestinação é bíblica, Deus predestina. Mas qual é o erro da predestinação fatalística, Renato? O erro é que eles dizem, uma linha de pensamento calvinista, uma vertente, melhor dizendo, da linha de pensamento calvinista, acredita nessa eternidade, nessa salvação fatalística, que Deus criou duas pessoas, e independente da escolha dessas pessoas, da crença dessas pessoas, independente se elas vão receber Jesus ou não, Deus criou uma para nascer, crescer, morrer e ir para o inferno. Deus criou uma para nascer, crescer, morrer e ir para a eternidade com Deus. Então essa é a pregação fatalística de uma vertente do calvinismo. Acredita que é Deus que salva, independente da escolha do homem, e não interessa o que o homem venha a fazer. Se Deus não escolheu para a salvação, pode passar o ano, a vida toda dentro da igreja, no final vai para o inferno. Só que isso não tem total apoio, total respaldo bíblico. Então eles se baseiam que a salvação realmente é soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, e por isso Ele escolhe quem Ele quer salvar. E eles se baseiam nisso lá em Efésios capítulo 1. Leia Efésios capítulo 1. Como o Renato vai lendo, se vocês quiserem, vocês podem só anotar, mas se quiser acompanhar aí, é bom para vocês saberem que nós estamos fundamentados na palavra. Capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Deus é soberano sobre todas as coisas, e por isso Ele escolhe quem Ele quer salvar. Pode ler. 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Como também eu vou ler do 3, pastor. É melhor. 5, pode ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Para o beneplácito da sua vontade, ou seja, para o prazer da sua própria vontade, para a satisfação da sua própria vontade. Deus quis escolher, Deus quis predestinar, e a quem Ele elegeu, Ele escolheu, Ele chamou, Ele predestinou e Ele santificou. Só que o calvinista entende esse ponto, que pelo bel prazer, da vontade de Deus, que a expressão bíblica que é beneplácito, Deus escolhe a quem Ele quer, significou dizer que Deus, não é que Deus não teve critérios para isso, mas significou que Deus não levou em conta alguns critérios. Mas eu já falei aqui, Deus nos salvou, e a base para que Deus pudesse nos salvar é o seu amor. Só que o amor de Deus jamais pode ser passado sem que Ele ultrapasse a sua justiça, para nos tornar filho dele de forma legal, não de forma ilegal. Não tem como. O próprio Deus não burlaria a sua própria lei. O próprio Deus não ia burlar a sua própria justiça para nos salvar. Paulo diz isso lá em Romanos. Seria Deus injusto, se ele quisesse? Não, irmãos, Deus
quiser fazer e não precisa dar satisfação para ninguém. Só que nós precisamos entender que Deus, ele tem os seus atributos, mas Deus não é somente todo amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E o amor passa pela justiça de Deus, assim como a justiça também, ela está no amor de Deus. E nós precisamos compreender essas duas questões para que a gente possa entender que Deus nos conheceu nele, e com base naquilo que Ele conheceu, Ele elegeu, e aqueles que Ele elegeu, Ele predestinou. Mas não é uma escolha fatalística, independente, sem usar nenhum critério, né? Só vou fazer, formar e de qualquer jeito vai seguir a perdição. Amém? E aí eles usam esse texto. Ninguém consegue, segundo os calvinistas, ninguém consegue se salvar pela própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 está escrito assim, ó: e nos vivificou, estando nós mortos em pecados e em delitos, mas que Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. Então ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação, segundo os calvinistas, né? Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Será obrigatoriamente salvo. Quem Deus não escolheu será obrigatoriamente condenado. Ou seja, não parte de nenhuma espécie de escolha do homem. Na salvação completa de Deus é aquilo que eu falei. Todo o plano de salvação depende única e exclusivamente de Deus. Porém, há um processo no meio da salvação em que há a minha e a sua participação, porque Deus quis que nós participássemos, mesmo nós não sendo detentores da salvação, mas que nós participássemos dela. Então não é necessariamente assim, de forma tão radical, na qual se ensina os calvinistas. Então, com base no que nós ouvimos de Armínio e ouvimos de Calvino, a grande pergunta é: de qual lado nós devemos estar? Qual lado nós temos que escolher? Visto que para a grande maioria dos evangélicos, ou você é de um ou você é de outro. Eu já ouvi muito isso de muitos pastores, de muitos amigos, dizendo: não tem esse negócio, ou você crê nos pontos de Calvino, ou você crê nos pontos de Armínio. Não tem como dizer que eu sou calvinista, mas segui alguns pontos de Armínio. Não, eu sou arminiano e segui alguns pontos de Calvino. Então fica essa confusão. As pessoas são quase que obrigadas a acreditar nisso, porque são as duas maiores vertentes de linha teológica. E aí você é obrigado, ou você aceita o pacote completo de Calvino, ou você aceita o pacote completo de Armínio. E aí, qual lado nós devemos escolher? Calvino ou Armínio? O que você acha? Eu gosto de ouvir os dois falar, mas se eu tiver que escolher um, eu vou pro lado do Calvino, entendendo que ele tem algumas incoerências ali também, como o próprio pastor já disse, né? Mas o Calvino é mais claro no ponto de que a salvação é eterna e é uma obra exclusiva de Deus. E aí, Marcelo? Calvino ou Armínio? Vou ficar nessa questão, né, do Calvino mesmo. Mas você está numa assembleia. E aí? Rose, está viajando não, né, Rose? Não, ela está anotando aqui. Mas você está dizendo no caso de ter que escolher um dos dois ou... Não, eu estou deixando aqui em aberto. Não, ele chega mais perto, né? Se for deixar em aberto, eu vou pegar um pouquinho do que Calvino fala e um pouquinho do que o Armínio fala e colocar no ponto da salvação completa e equilibrar o que eles dois falam. Quem tá certo e quem tá errado? Calvino ou Armínio? Os dois estão certos. Os dois tá certo. E os dois também estão errados. Os dois também tá errado. Então, é no termo, Basicamente é isso aí. Se botar na balança, é o mesmo peso. Então, a nossa ênfase aqui é uma palavra chamada equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. É o que nós precisamos. Equilíbrio entre as duas visões.
A visão da graça e a visão das obras. Por quê? Se você observar, os pontos de Calvino dão ênfase de que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, para ninguém possa dizer: eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu fiz por onde, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, eu sou salvo porque eu dou o dízimo, eu sou salvo porque eu não bebo, porque eu não fumo, né? Não, a salvação é um dom, e a palavra dom no original é presente. E a Bíblia diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Vou só entrar no algo que o pastor falou aqui agora. Ele falou assim: ó, não sou salvo porque não fumo. E é incrível como acho que as pessoas não percebem na própria história dos ministros que vieram 200 e 300 anos atrás, que o príncipe dos pregadores, que é mais ovacionado pela linha dos arminianos, que é fugiu o nome dele agora, eles chamam de um príncipe Charles Spurgeon fumava. Charles Spurgeon fumava charuto. E aí, é salvo ou não é? Entende? Então, basicamente Basicamente é isso. Então, o nosso ponto aqui é justamente isso. Aí, a gente precisa entender também, né, a questão do equilíbrio. A questão do equilíbrio entre graça e entre obras. Isso também não significa dizer que porque nós somos salvos pela graça, né, por intermédio da fé, nós não precisamos praticar boas obras. Não tem que ter. Entendeu? Ou seja, é a liberdade sendo transformada hoje em libertinagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque Efésios capítulo 2 não termina no verso 9. Eu citei para vocês o verso 8 e citei para vocês o verso 9. Vamos ler de novo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu já falo tanto esses versículos que eu tenho de cor na cabeça. Que diz assim, ó: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, resumindo, não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Glória a Deus. Amém ou amém? Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Agora, qual é o outro problema também? Que os crentes saem fazendo qualquer obra e diz assim, ó: estou fazendo a obra de Deus. Já ouviu isso aí? Dá na cabeça, vamos fazer uma sopa, vamos entregar de madrugada, as pessoas saem fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa: não é qualquer obra. Olha o que o texto está dizendo. São obras que Deus preparou para que eu ande nela. Qual é a verdadeira obra de Deus? Aquela que Deus preparou para que você fizesse. Glória a Deus. Porque qualquer outra obra que você venha a fazer, que não foi Deus que preparou para você fazer, é obra da carne. Por exemplo, eu estou pregando aqui, certo? Vai que eu botei na minha cabeça: eu quero ser pregador. Eu vou pregar, vou estudar teologia, vou fazer oratória, vou me especializar, vou usar as técnicas que eu vou virar pregador. E se Deus não chamou para ser pregador? Seu desejo. É meu desejo. Quando eu chegar diante do tribunal de Cristo, e eu vou falar: ei, tem que pregar um monte de mensagem, meu galardão, madeira, feno e palha. Aí Deus vai dizer: ô meu filho, não mandei você pregar não. Não mandei você pregar. Você que não descobriu, que não percebeu. Mas olha a obra que eu preparei para você.
aí você vai enxergar, era aquilo que Deus direto colocava em você e você negligenciava. Era aquilo que direto vinha para sua mão e você negligenciava. Pastor, como é que eu consigo descobrir qual é a vontade de Deus, qual é a obra de Deus para a minha vida? É aquilo que te incomoda, aquilo que te chama a atenção, aquilo que desperta em você a revolta, uma revolta santa, o interesse, aquilo que te causou dor, aquilo que te causou dano, aquilo que te causou tristeza. Por exemplo, eu hoje trabalho muito com família, dou palestra para casais, namoro, noivado, casamento, eu trabalho muito voltado disso. Por quê? Por quê? Porque foi justamente na vida aonde eu mais sofri. Então, o lugar onde você mais sofre, pode ali estar nascendo o teu chamado. Aquilo que foi dor, motivo de dor para a sua vida, motivo de tristeza, motivo de revolta, motivo de tantas outras coisas, Deus vai derramar cura, Deus vai derramar graça, Deus vai derramar unção e vai te capacitar para que você venha salvar, para que você venha curar, para que você venha cuidar de pessoas que sofreram ou estão sofrendo o mesmo que você, ou até evitar que elas passem pelo mesmo que você já passou. Então é aquilo que te incomoda, porque quando eu cheguei na igreja, eu voltei para a igreja, eu achei que ia ser músico, porque no mundo eu era músico, eu cantava, eu tocava, eu dançava. Então eu achava o quê? Eu achava, meu chamado é músico. Eu estudei bona, que vocês não sabem nem o que é isso. Vocês sabem o que é bona? Tá vendo? Hoje não, hoje o camarada faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, já é músico. Na minha época vocês tinham que estudar um livro, aquelas bolinhas assim, aquelas partituras. 6 meses eu ficava estudando o livro. Depois é que eu fui pegar no instrumento. Então eu sei ler partitura, tocar trompete, trombone, essas coisas. Mas aí Deus começou a me chamar para a palavra. Bati um testemunho de Jeová na minha porta. Vou falar para você aqui. Eu não sabia rebater ele. Eu não tinha argumento. Eles falavam, mas não tinha argumento. Eu falei, o que? Quem não tem argumento tem que calar a boca e ouvir, né? Aí eu, mano. Aí um colega perguntava, isso é crente, mas isso aqui? Eu não sabia. Só ia para a igreja cantar, só ia para a igreja tocar, só ia para a igreja me emocionar, só ia para a igreja popular, falar língua estranha, que a maioria dos crentes só faz isso, só vai para a igreja para se emocionar. Nunca tive interesse em querer aprender e conhecer a Bíblia. Não, eu ia lá porque meus amigos, minha família, meus irmãos, era legal, da hora, pá, batismo, era tudo um hobby. Quando Deus me despertou para a palavra, que eu comecei a chorar e a clamar e a desejar, e eu lia a Bíblia, não entendia nada, que eu pedi uma confirmação de Deus. E um dia eu estava no culto, estava lá na porta, não era nem obreiro, era metida obreiro. E eu estava lá com um ternozinho verde, só tinha ele. De longe todo mundo já sabia que era ele, porque eu só tinha ele. E naquela época, para ser obreiro, tinha que andar mesmo paletó e gravata, e se não tivesse, não podia. E naquela época, Renato, era a época dos ex, né? Vai estar aqui na igreja o ex-traficante, vai estar aqui na igreja o ex-bruxo. Lembra da época dos ex? Foi nessa época que Deus me chamou. Vai estar aqui o ex não sei o que. Aí a pessoa ficava lá contando 1 hora as desgraças que fazia na vida, quem roubou, como matou, que trucidou, que cortou o pescoço. Irmão, era uma desgraça, velho. Aí com 5 minutos, mas Jesus me salvou, eu estou liberto hoje. Jesus crente, ele gostava disso. Aí foi um ex-bruxo aqui na igreja aqui, contar o testemunho como Deus tirou ele da bruxaria. E aí, no meio da mensagem, ele olhou para mim e falou assim, esse jovem aí de óculos na porta. Aí como tinha um irmão de óculos, eu virei. Ele falou, você mesmo virou, você de terno verde, vem aqui. Aí eu vim na frente. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já é obreiro? Eu falei, ainda não. Ele falou, porque Deus mostrou para mim você vestido como um soldado, com ombreiras, com divisórias, medalhas de honra, como alguém que fosse, como se fosse um militar. Deus hoje está te chamando para um ministério. Deus te chamou desde o ventre, aí começou a entregar, e realmente foi mesmo. Deus te chamou para ser um ministro da palavra dele. Mas você diz assim, Senhor, mas eu não tenho conhecimento. Mas eu vejo uma Bíblia dourada, letras em grego e hebraico dourado, saindo
e entrando dentro da sua cabeça. Hoje Deus está te dando o dom da ciência e da revelação da palavra. Irmão, eu caí de joelhos assim, ó. Eu chorava que nem criança, compulsoriamente, assim, soluçar, falando em línguas e misturada, aquela lambuzeira toda, né, com lágrimas, de choro. Eu não consegui mais levantar, os irmãos teve que pegar eu, colocar eu no banco. Eu passei o resto do culto todo chorando, fui para casa chorando, falando línguas estranhas, não fui nem trabalhar no outro dia porque eu não aguentava. A partir daquele momento, irmão, diante de Deus, eu comecei a abrir a Bíblia e os textos começaram a saltar assim. Eu como que entrava dentro do cenário, e ali dentro do cenário Deus começou a mostrar muita coisa para mim. E isso foi com 22 anos, e eu com 25 anos já era, aqui pelo menos aqui na Zona Leste, era um dos pregadores mais requisitados para congresso, para festividade, para conferência, sabe? Deus levantou assim, a diácono, foi ao presbitério. Aí quando eu ia ser presbítero, eu acabei virando evangelista, ao pastorado, e hoje eu tenho aí 24, vou fazer 25 anos já só de obreiro na presença de Deus. Mas eu achei que o meu chamado, hoje eu não pego nenhum instrumento, malemar, às vezes hoje eu canto quando minha esposa pede, né? Porque não que eu não goste, não que eu não tenha prazer, não que eu não possa fazer, mas hoje eu entendi qual é o meu chamado, qual é a obra que Deus quer que eu faça, que é ensinar, que é pregar a palavra de Deus. Amém? Então vocês precisam descobrir qual é a vocação, qual é o chamado, qual é a obra que Deus quer. Às vezes a obra que Deus quer não é nada tão complicado como a gente pensa, como a gente imagina, mas é aquilo que Deus chamou você para poder fazer. Amém? Então, por um lado, você é salvo pela graça, mas por outro lado, você é salvo também pelas obras, só que não a sua, as obras que Cristo fez. Cristo, para nos salvar, não precisou crer, precisou fazer. Nós, para alcançar a salvação, nós precisamos crer naquilo que Ele fez. É por isso, Renato, que quando alguém pergunta para mim, você não acha que salvação é pelas obras? Eu falo sim. Mas você não prega que a salvação é pela fé? Eu sim. Ei, pastor, você está me confundindo. Ou é pela fé ou é pelas obras. Não, ela é pela fé porque eu preciso crer, mas ela é pelas obras porque Jesus precisou fazer alguma coisa para eu ser salvo. Então não são exclusas as obras. As obras também fazem parte. Porque a Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama, mas prova que nos ama. O que é a obra? É a prova da minha fé. Por isso que depois Tiago vai lá dizer que a fé sem as obras é morte. Justamente por isso, porque as obras evidenciam a sua fé. Eu tenho fé que eu vou ser salvo, mas não anda como salvo, não fala como salvo, não vive como salvo, não procede como salvo. Fica difícil acreditar que a pessoa é salva, porque as obras vão dar essa evidência, vão dar essa clareza, vão dar essa prova de que realmente você é um salvo, porque você está evidenciando isso. Que hora que é? 9:06. Só mais uns minutinhos. Então não confunda. Não seremos mais julgados com respeito à salvação, mas com relação à recompensa, se somos ou não vencedores diante de Deus. Qual é o grande problema? Que naquele tempo, eu acredito assim, que naquele momento do cenário da história de Calvino e Armínio, não houve de Deus a revelação, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Amém? A revelação de Deus, ela é progressiva. Ou seja, com o passar do tempo, Deus vai colocando mais luz, vai jogando mais luz. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, e nós precisamos entender que a teologia também é uma ciência. O estudo da Bíblia também é uma ciência, e ele também vai se ampliando, vai se modificando. Então não é uma nova visão, não existe uma nova visão, é simplesmente um entendimento que estava lá, mas ninguém via. Amém? Ninguém enxergava. O que é que Calvino não enxergava? O que é que Armínio não enxergava? Justamente a diferença entre salvação e reino de Deus. E é o que nós temos
Assembleia do Rei para ensinar para as pessoas justamente isso. Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra. Eles não se contrapõem. A salvação não se contrapõe ao reino, o reino não se contrapõe à salvação. Eles são diferentes, mas existe um ponto de convergência. Não tem como reinar se você não for salvo. Se você é salvo, você pode reinar, mas se você é salvo, pode também não reinar. Então é esse que é o problema. É por isso que fica aquela briga: salvação se perde, salvação não se perde. Eu creio que perde, eu creio que não perde. Porque justamente não tem esse entendimento entre salvação e reino de Deus. Por isso que nós precisamos de um equilíbrio. Por um lado, o calvinismo ele é bom porque ele ensina uma verdade: a salvação realmente é pela graça, é um presente de Deus que não se perde, não tem nada a ver conosco. Por outro lado, o arminianismo também é bom. Por quê? Porque ele ensina comprometimento, seriedade com Deus, buscar a Deus, vigiar, orar, assim como está na Bíblia também essas coisas. Eu creio que tem que fazer. Então, por séculos, calvinistas e arminianos se enfrentaram no debate sem fim. Porém, ambas as partes falham ao se oporem. A ambos os lados distorcem sobre a mesma salvação, sobre os aspectos da mesma salvação, porque eles estão enxergando de pontos diferentes. E aí eu vou falar sobre isso para a gente encerrar por hoje. E aí o calvinista diz: salvação não se perde. Aí o arminiano diz: salvação se perde. E aí fica essa briga: perde, não perde. Não faz por onde não para você ver. Não sei o que, você está salvo, mas se você não fizer por onde, você vai para o inferno. Está escrito lá o trigo e o joio, está escrito lá a ovelha e os bodes, né? Que as pessoas têm tudo errado na Bíblia. Tem tudo errado essas coisas aí. Não sabe nem o que é o trigo e o joio, não sabe o que é ovelha e bode. Fica condenando, dizendo que vai para o inferno, ofendendo até mesmo a própria salvação de Deus. E onde é que a gente fica? No meio. Um fala que perde, outro fala que não perde, outro fala que perde, outro fala que não perde. E a gente fica ali no meio. E qual era o grande problema? Quando eu perguntei quem está certo e quem está errado, quem falou que os dois estão certos? Quem falou? E quem falou que os dois estão errados? Vocês dois estão. Você falou os dois? Se decide, ô Pilar. Tem gente que não fala nada, você tem que estar aqui para apanhar. Eu acho que depende do ponto de vista. Não, eu sei. Depende muito, mas você não pode. Ou é um ou é outro. Os dois estão certos? Não certo, os dois. E quem diz que os dois estão errados? Eu acho que os dois estão certos e os dois estão errados. Os dois estão certos e os dois estão errados. Então, viu? Por quê? Por causa de uma coisa, irmão. Cada um deles, presta bem atenção, cada um deles enxergou a salvação de um aspecto diferente. Por quê? Porque quando o homem caiu por inteiro, sim ou não? Sim. E do que o homem é composto? Espírito, alma, não é corpo, alma e espírito, viu, irmão? É do jeito certo: espírito, alma e corpo. Quando Calvino, aí por isso que eu coloquei 3 coisas aqui de propósito. Vamos aqui. Pega isso aqui. Vamos aqui dizer que esse aqui é o espírito, esse vaso aqui é a alma, e aquele recipiente ali é o corpo. Cheio de alma, mas não vai para o céu. Certo? Olha para cá: espírito, alma e corpo. O Calvino, quando ele estudou a Bíblia, ele enxergou do ponto de vista, o aspecto da salvação no espírito. Entendeu? Ele enxergou a salvação no espírito. Porque o homem, quando ele caiu primeiro na onde? No espírito. Olha o que Deus diz: se você comer da água do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Adão comeu e não morreu. Mas no espírito ele morreu. Na alma ele foi morrendo, e no corpo também gradativamente ele passou a morrer. Tanto é que naquela época se vivia 600, 700, 800, 900 anos. Hoje a Bíblia limitou: a vida do homem é 80. O que passar disso é cansaço
fadiga. O que eu tenho um conhecimento mais velho, a pessoa que morreu, ela tinha 139 anos, né? A pessoa, eu não sei hoje, acho que é 131, 132, a pessoa mais velha do mundo. Mas quer dizer, a gente vê lá velhão. Tu imaginou olhar para Adão com 900 anos? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Adão? 900 anos. Imagina o tanto de vela no bolo. Eu acho que Adão com 500 anos parecia um adolescente. Sim. Porque isso vai voltar no milênio, viu, irmão? Vai voltar no milênio. Tem um texto, se eu não me engano, Isaías, que diz assim: que a criança que morrer de 100 anos só se for por maldição. Exatamente. Você imagina a criança desse tamanho assim, ó. E é jovem ainda, hein? 100 anos. Quando você tem 100 anos? Ah, sério? A longevidade vai voltar. A ferocidade dos animais vai sair. A criança vai brincar com o boi e com a serpente. O reino de Cristo no milênio é Cristo colocando em ordem toda a desordem que o diabo pôs na terra. Ah, pastor, então é igual o testemunho de Jeová que fala? Mais ou menos. É bem assim, no tempo que eles falam, mais ou menos da forma que eles falam. Mas no milênio, Deus vai colocar em ordem tudo aquilo que saiu fora de ordem. E deixa eu te dizer, vocês ficam aí, esquerda, direita, democracia, não sei o quê. Democracia. No reino de Cristo não tem democracia não. É teocracia. É com vara de ferro. Vai ser imposto. Esse vai ser bem aceito? É quase um comunismo. É pior que o comunismo ainda. Qual é o grande problema, diferença? É que vai ser com justiça. Não é um comunismo que é justiça para baixo. Entendeu? É todo mundo na mesma classe, para baixo. É os comunistas de iPhone. Ou seja, você pode ser pobre. Eu sendo pobre viajando para Miami, não tem problema nenhum. Então isso não é comunismo. Entendeu? Vamos voltar aqui, deixar a política para lá, para a gente incluir. Então, quando Calvino ele enxergou a salvação, ele estava enxergando o aspecto da salvação que é feita no Espírito. E a salvação que é feita no Espírito, ela é feita uma vez só. Nós vamos aprender isso aqui mais para frente. Só estou dando uma pincelada, mas domingo nós vamos entrar fundo nisso aqui. No momento da minha conversão, você confessa a Cristo, que Cristo vem até você e te vivifica, te desperta, e você te dá a fé para você crer nele. Você crê, naquele momento você passa pelo novo nascimento do Espírito. É o que Jesus disse para Nicodemos: necessário o homem nascer de novo. Aí ele falou: é que pode o homem voltar para dentro da mãe e nascer de novo? Mas ele não estava falando de forma literal, está falando do novo nascimento do Espírito. Então eu e você nascemos de novo, amém? Amém. Nós nascemos de novo. E nesse momento que nós nascemos de novo, o nosso Espírito se ligou com o Espírito de Deus. E uma vez o Espírito de Deus ligado com o nosso Espírito, isso nunca mais se desfaz. Se torna um só. Nós somos um com Ele agora, irmão. Nós somos um com Ele. Então é por isso que Calvino, não, a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é presente de Deus, não pode se perder. Por quê? Porque ele estava enxergando um aspecto só. E o Armínio, pastor? O Armínio, ele estava enxergando a salvação na alma. Ele não estava enxergando a salvação do Espírito e nem a salvação do corpo. Ele estava enxergando a salvação na alma. E a salvação da alma não é algo que acontece instantâneo, é um processo. Dia após dia. No dia que eu santifico, eu ganho. No dia que eu perco, eu cometo o pecado, eu perco. No dia que eu busco a Deus, eu estou ganhando. No dia que eu deixo de buscar a Deus, eu estou perdendo. E fica naquele perde e naquele ganha. Naquele perde e naquele ganha. Agora, esse perder a salvação da alma não implica na salvação eterna. Por isso que a salvação ela é completa. Se dependesse só da alma, aí sim. Não sei se vocês estão entendendo. Se a salvação dependesse só da condição da alma, aí sim. Se eu fizesse por onde, eu era salvo. Se eu não fizesse por onde, eu perdi a salvação. Porque a alma, ela não acontece a salvação de forma instantânea como é no Espírito. A alma precisa ser transformada, porque quando Deus nos salvou, Ele nos livrou da condenação do pecado, mas o poder do pecado ainda habita dentro
dentro de nós. A natureza do pecado ainda está dentro de nós. Então Deus coloca a natureza dele dentro da nossa natureza, para que a natureza de Deus venha subjugar a nossa natureza carnal, e nós passamos a ser transformados, melhorados a cada dia mais, melhorando. Melhora mais precisa. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, é o que está escrito. Transformar-se pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que crente não melhora? Porque ele não se transforma pela renovação do entendimento. Ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer ser evangélico, ele quer fazer parte de uma igreja top, ele quer só ser o evangélico, ele não quer Bíblia. Esses aí são os crentes almáticos. Os crentes almáticos, que vivem pela alma, vivem pela sensação, vivem pela emoção. Eu fui para o culto, eu não senti a presença de Deus. Não senti não significa que Deus não está. Você só não sentiu. Só que quer sentir arrepio, vai até no show do Luan Santana, você sente arrepio. Exatamente. Só que Deus não se agrada em nada que tem origem aquilo que o pastor está falando na alma. Deus só se agrada naquilo que tem origem no Espírito, que é que vem dele. Porque eles só querem fazer para verem, né? Ele tá ali na ativa, fazendo. Agrada a alma, né? O seu ego. Tanto o ego dele quanto às vezes a da pessoa. Não, ele tem que ver o que eu estou fazendo. Vive de sensação, vive de emoção, vive de somos automáticos. Então, quando Calvino olhou, ele olhou a salvação do Espírito, e essa não se desfaz mais. Por isso que você encontra na Bíblia: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Deus está falando da salvação da alma ali. Deus está falando da salvação da alma, não da salvação do Espírito, nem muito menos da do corpo. Deus está falando da salvação da alma. Por quê? Porque essa eu posso ganhar, essa eu posso perder. Perder a salvação da alma significa dizer, não vai reinar em vida. Por isso que ele Vai ser um crente derrotado. Não tem um monte de crente que é assim? 10 anos na igreja é o mesmo pecado. 10 anos na igreja não lê se toma cedo, mas não toma. 10 anos na igreja nunca é dizimista. 10 anos na igreja nunca cresce, nunca desenvolve. Aí vai o que Paulo falou: com o tempo que vocês têm, já era para vocês ser mestre. É menino, não desenvolveu, não cresceu, não amadureceu. Aí quando o rapto acontecer, que a igreja está esperando o arrebatamento, mas antes do arrebatamento vai acontecer o rapto dos vencedores. Aí esses crentes almáticos vão ficar na tribulação, e aqui eles vão ser obrigados a crescer e amadurecer, e vão verdadeiramente pagar com a própria vida para alcançar a salvação completa. Porque Deus vai prová-los, irmão. Deus vai testá-los. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. É por muitas tribulações que a gente entra no reino de Deus. Aí você não entende: por que eu passo tanta luta? Por que eu passo tanta prova? Deus está te amadurecendo. Por isso que a Bíblia diz que você tem que se alegrar quando você passa por luta, por prova. Pastor, é difícil. Eu sei, irmão. Mas isso é prova da vossa fé. Se você começar a enxergar do ponto de vista diferente, meu Deus, se Deus está me provando, se eu estou sendo provado, é porque eu estou agradando a Deus, Deus está se agradando de mim, então eu preciso dar uma resposta a isso. Então eu vou me gloriar nas tentações, vou me gloriar nas perseguições, vou me gloriar nas provações. Aí eu vou orar mesmo, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou consagrar, vou ser um crente santo mesmo, porque eu quero que a minha alma não se perca, porque eu quero reinar em vida, porque vai haver um reino nessa terra, e só aqueles que ganharam a salvação na alma é que vão reinar. Então essa é a parte que a gente coopera, que a gente participa, mas a salvação não depende de nós, depende de Deus. Mas exige a nossa participação. Então o ponto de vista de Calvino é a salvação do Espírito. O ponto de vista de Arminio é a salvação da alma. Onde é que está o nosso equilíbrio aí? É entender esse processo de salvação. Deus salva o homem primeiro no Espírito, gradativamente está salvando o homem na alma, e futuramente vai acontecer a salvação do corpo, que é ou na ressurreição ou no despojamento do corpo. Quando formos raptados, nosso corpo vai se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade, e vamos ter um corpo glorioso. Então, olha para cá de novo. Esses dois, espírito e corpo, a salvação acontece num só momento. Amém? No espírito, novo nascimento. No corpo, só no rapto, no arrebatamento, ou no despojamento do corpo, na ressurreição do corpo,
que aí vai acontecer. Esse corpo mortal vai se tornar um corpo não só imortalizado, mas glorificado, como é o corpo de Cristo. Mas a alma é aquele processo que nós vamos estar gradativamente. Não sei quanto tempo você vai viver aqui nessa terra até Jesus voltar, mas enquanto você viver, a salvação está sendo operada, e nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Vai estar sendo trabalhada, vai estar sendo operada. Então é muito importante, quando alguém disser para você, você é calvinista ou você é arminiano, confunda a cabeça deles, fala, eu sou os dois. Eu sou os dois. Ah, mas como assim você é os dois? Não, porque Calvino enxergou a salvação do Espírito, Arminio enxergou a salvação da alma, né? E eu creio na salvação do Espírito, da alma e do corpo. Aí vai ficar bobaiado assim, porque não entende essas coisas. A gente crê porque Deus ele está nos mostrando que não é só uma coisa, os três estão ligados. Então não é um está errado, um está certo. Não, todos estão, se for para errar, todos vão errar. Se for para acertar, todos vão acertar. Então Deus ele quer mostrar isso, né? Que o Calvino e o Arminio, eles têm um ponto de vista deles que os dois estão certos. As pessoas têm mania de rejeitar tudo que uma pessoa fala, porque talvez uma coisa que ela falou não está certa. As pessoas são assim. Teve um colega meu que falou assim: você escuta Eduardo Reis? Eu falei, escuta, ele é um meu mentor. Tem uma coisa que ele falou lá sobre Salomão que eu não concordo, nunca mais ouvi esse homem. Eu falei, você é tão idiota, você vai para a escola, o professor falou uma coisa que você não gostou, aí você não volta mais? Você vai no trabalho, o patrão falou alguma coisa que você não gostou, você não volta mais? Não, é que nesse dia falaram com o Renato assim, você tem que ouvir um mestre só. O Renato falou, não, tem que ouvir todos, cada um tem o seu ponto. Olha o que Paulo diz, examinai tudo, retém o que é bom. Então eu nunca critiquei Calvino, nunca critiquei Arminio, porque eu entendi que cada um deles enxergou um ponto da salvação. Deus deu a nós, nesse tempo, o entendimento de conhecer o equilíbrio, de saber que a salvação opera em três tempos, em dois aspectos. Nós vamos falar em três tempos: no espírito, na alma e no corpo. Aí a Bíblia clareia, então por isso que agora o texto está dizendo isso ali, por isso que aquele texto está falando sobre isso. Nós vamos discorrer aqui alguns textos que você vai entender de fato o que o texto queria dizer. Hoje agora mesmo, pelo fato desse ensino, eu aprendi agora e fiquei sabendo que Deus quer passar. Que a Bíblia inteira, todos os versículos, Deus ele está falando, diferente a uma coisa que você falou, um é para a alma, de uma série. Você tem que pedir discernimento, porque todo versículo, do começo ao final da Bíblia, Deus está falando que um é para a alma, um é para o espírito e outro é para o corpo. A gente precisa tomar cuidado com algumas palavras na Bíblia. Por exemplo, a palavra vida. Você encontra a palavra vida na Bíblia, você precisa ir para os originais, você precisa estudar para saber se ela está falando da vida no espírito, da vida da alma ou da vida do corpo. Porque dependendo desse versículo, que nem do Mateus que você falou, né? Mateus 24, 13. Aí você fala, não, mas peraí, será que é do Espírito? É que nem inferno. A gente tem que dar. É que nem inferno. Você sabia que, na verdade, a palavra inferno não existe na Bíblia, foi acrescentada? Tem 4 palavras. E aí traduziram essas 4 palavras numa só, inferno. E colocaram na Bíblia através da Vulgata Latina. Mas na verdade na Bíblia tem Geena, Tártaro, Sheol e Hades. E uma só dessas palavras é o inferno, literalmente. A outra é o sepultamento, a outra é um lixão, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre. Entendeu? Então a gente precisa ler a Bíblia e estudar e entender a Bíblia, porque senão a gente coloca lá, mas está falando, vai para o inferno. Aí o inferno dele está falando só que vai morrer, filho. Está falando só que vai morrer às vezes. Está falando que vai só ser punido, vai passar por uma punição, por uma disciplina. Mas não está falando, porque o fim ainda não é o inferno ainda. O fim é o lago de fogo. Porque o inferno vai ser jogado lá. Então a gente precisa tomar cuidado com esses termos, com algumas palavras da Bíblia, que não é que você encontrou uma palavra vida, que aquela palavra vida está falando tudo de uma coisa só. Às vezes está falando da vida do espírito, da vida da alma e da vida do corpo. Então nós precisamos entender e compreender isso, porque a salvação de Deus passa
do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Porque o homem caiu, e quando ele caiu, ele morreu no espírito, morreu na alma e gradativamente também está morrendo no corpo. E a salvação acontece justamente nesse mesmo processo. Deus salva o primeiro no espírito, quando vai salvando gradativamente na alma e salvará futuramente no corpo. Amém? Vamos ficar até aqui, por causa do horário. Na verdade, eu termino o culto às 9. É porque dia de semana, né, a dificuldade, eu sei que muitos vão chegar no culto 7h30. Mas se você puder chegar no máximo até 8 horas, a gente vai até às 9 direitinho, para não passar do horário, sem descansar, ir para casa, ter que trabalhar amanhã, tá bom? Qualquer dúvida, você anota aí, anota a sua pergunta, anota onde você ficou com dúvida. Você só não pode ficar com dúvida. Irmão, eu era o aluno mais chato na sala de teologia. E olha que muita coisa eu aprendi na raça, não foi nem na teologia. A teologia só me deu um norte. Mas eu era o aluno mais chato, mas eu perguntava. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida com relação à salvação, se você tiver alguma pergunta, marque a sua pergunta no próximo domingo que vem. Nós vamos estar aqui fazendo um grande culto, louvor, adoração a Deus, oração, imposição de mãos e tudo. Mas nós vamos estar reservando um momento também para nós ministrarmos a palavra e continuarmos esse seminário que vai ser transformador. A minha pergunta que eu tinha já foi esclarecida pelo fato que quando eu começava a ler a Bíblia, eu achava que era um ponto só, para minha vida só. Mas não, hoje eu pude entender que a Bíblia inteira vai ter parte para a minha vida espiritual, a minha vida da alma e a do corpo. Você vai ver então, que eu achei que era só uma coisa só. Você vai ver que nós vamos falar aqui, Renato, sobre as funções do espírito, as funções da alma e as funções do corpo. Então, vamos falar sobre isso. Como é que age cada um, como é que atua.